A paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos. Estão todos felizes com Jesus? Glória a Deus. Louvo a Deus pela oportunidade de estar com os irmãos nesta manhã. No primeiro dia do Geração Viva, né? 14º, né? Já há 14 anos que acontece o Geração Viva nessa igreja. E a cada ano tem sido melhor. Tem sido bênção para muitas vidas. Que o Senhor possa abençoar o seu dia, abençoar a sua vida aqui hoje. Vocês que estão também nos acompanhando ao vivo pela internet, nossos irmãos, amigos, que o Senhor possa estar te abençoando, que esta palavra possa produzir frutos em seu coração, em nome de Jesus. Queridos, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 13 ao 16. Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16. Aleluia. Diz assim a palavra de Deus. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Amém? Vamos fazer uma oração, feche seus olhos. Que o Senhor possa falar conosco nesta manhã em nome de Jesus. Pai querido, eterno Deus, somos gratos ao Senhor, Deus amado, por estarmos na tua casa, diante do teu povo, diante da tua palavra. Neste primeiro culto, Deus, dessa Geração Viva de 2019, sabemos que o Senhor tem coisas grandes para realizar em nosso meio, que esses dias, Deus, serão os dias que este povo será marcado pela tua presença, que muitos serão curados, restaurados, serão fortalecidos, muitas pessoas serão salvas, Deus, para a honra e glória do teu nome. E que nesta primeira mensagem, ó Deus, deste evento, o Senhor possa falar conosco aquilo que o Senhor deseja, a palavra vinda direta do teu trono, do teu coração para as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, tenha total liberdade em nosso meio, que o Senhor possa me usar conforme a tua vontade, como instrumento do Senhor na manhã desse dia, no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, esses versículos que nós lemos são versículos bastante conhecidos. São palavras de Jesus ali no monte, onde ele profere ali as bem-aventuranças. Ele vê uma grande multidão, ele sobe ao monte, se assenta, os discípulos se aproximam dele e ele começa ali a ensinar os seus discípulos. Eu queria que os irmãos, antes de entrar no que eu tenho aqui para dizer, que os irmãos tomassem posse dessas verdades que o Senhor Jesus fala conosco nesses versículos. A primeira delas, Jesus afirma, vocês são sal. Nós somos sal. Outra verdade, ele afirma, vocês são luz do mundo. Nós somos luz. Se ele diz que nós somos, nós somos. E o versículo 16, ele vai dizer que assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. A luz precisa resplandecer. Nós precisamos espalhar essa glória de Deus que está em nossa vida, porque nós sabemos que não temos luz própria. É Jesus que habita em nós, é a luz de Jesus, do Espírito Santo em nós. Então essa luz precisa resplandecer. Para quê?
para que as boas obras apareçam, para que as pessoas vejam as boas obras que nós produzimos pelo fato de sermos luz, do Espírito Santo de Deus está em nós. E com isto, o nosso Pai que está no céu seja glorificado através das nossas vidas. Então nós somos sal, nós somos luz, precisamos tomar posse disso e precisamos realmente resplandecer essa luz para que as obras apareçam, as boas obras apareçam e o nosso Pai que está no céu seja glorificado. Eu creio, queridos, que Deus deseja levantar em nossos dias, nessa geração, um povo bem disposto, como a palavra diz lá em Lucas, no capítulo 1, quando fala do nascimento de João Batista, que ele iria preparar o caminho e queria levantar um povo bem disposto a servir o Senhor. Eu creio nisso, porque nós estamos vivendo em uma época, em um mundo corrompido, cheio de pecado, cheio de pessoas que não estão nem aí para Deus. Muitos não conhecem ainda, muitos conhecem, mas rejeitam a obra da salvação, rejeitam ao Cristo vivo, ao Jesus de Nazaré, nosso Deus, e com isso o pecado vem a cada dia crescendo, se espalhando por todos os povos, e tem realmente trazido desgraças terríveis à terra, e esse povo, essa geração que nós vivemos nela. Mas Deus, queridos, desde o início, Ele está à procura deste homem pecador. Um Deus santo, justo, perfeito, soberano, em busca do homem pecador. Porque Deus, a palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz assim, olha, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus, o caráter de Deus, a bondade de Deus. Deus coloca o fôlego de vida dele no homem. No capítulo 2, versículo 7, a Bíblia diz que Deus, Ele fez o homem do pó da terra e soprou o fôlego de vida nas suas narinas e o homem se tornou alma vivente. Deus fez o homem com as suas próprias mãos. Deus fez a mim e fez você, queridos. Nós somos preciosos demais para Deus, a obra-prima da criação de Deus, a coroa da criação de Deus. Mas Deus também preparou um lindo jardim, plantou um jardim, fez nascer frutos belos desse jardim, fez nascer belas árvores, colocou águas puras, cristalinas nesse jardim, um lugar perfeito, um lugar de harmonia, um lugar santo, tudo para que esse homem pudesse desfrutar de uma vida plena, que ele pudesse ter uma comunhão com esse Deus Altíssimo. E Deus faz tudo isso, cria todos os animais, todas as árvores, todos os frutos, por causa do homem. E Deus coloca o homem nesse jardim. E Deus deseja, desde essa criação, ter um relacionamento estreito com o homem. Ele deseja que o homem tenha uma intimidade com Ele, que o homem o conheça a cada dia mais, porque Deus conhece a todos nós, Ele fez o homem, Ele nos conhece, conhece o nosso pensamento, conhece o coração de cada um de nós, sabe o que cada um de nós está pensando aqui hoje, o que cada um de nós veio buscar ou oferecer, o que cada um de nós precisa nessa manhã. Ele sabe como foi a nossa semana, como vai ser a nossa semana seguinte, Ele sabe tudo ao nosso respeito, mas Deus deseja que esse homem tenha intimidade com Ele, que esse homem tenha comunhão com Ele, que esse homem possa falar com Ele, Ele ouvir, dialogar com esse homem, abençoar esse homem. O homem nasceu, já foi feito para ser abençoado, já foi colocado no lugar abençoado, já teve todas as bênçãos ao seu dispor. Deus ensina para esse homem o caminho. Deus ensina para esse homem o que ele deveria fazer, o que ele não deveria fazer. Deus ensina para esse homem como cuidar
do seu jardim, como cuidar das suas plantações, como cuidar dos animais, porque o caráter de Deus, o homem era feito à semelhança, à imagem de Deus, ele tinha uma comunhão perfeita com Deus. Mas Deus deu uma ordem para esse homem, e esse homem desobedeceu essa ordem. Olha, a árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, desse fruto você não pode comer. Ele não disse, olha, você não deve comer. Ele disse, não, você não pode comer. Aleluia. E o diabo entra, começa a sussurrar ao ouvido de Eva, começa a dizer, olha, não é bem assim. Olha, queridos, que é desde o início, que o homem é tentado pelo diabo dessa forma. Olha, não é bem assim, não é tão pecado assim. Não vai aborrecer Deus tanto assim. Olha, não é bem desse jeito que Deus falou. E ela começa, a serpente, começa a tentar Eva, coma do fruto, pode comer, coma do fruto. E ela pega esse fruto, que Deus havia proibido, come desse fruto, oferece para o seu marido Adão, que deveria estar protegendo a sua esposa, deveria estar perto, mas sabe-se lá onde ele estava, deu para ele esse fruto, ele também come. Quando eles comem desse fruto, eles percebem que estavam nus, e eles começam a sentir o peso do pecado, porque foi a desobediência, começam a sentir o peso do afastamento da glória de Deus, porque perder a presença de Deus, meus queridos, se afastar da glória de Deus, se esvaziar de Deus é problema. É problema. Nenhum homem pode fazer diferença na sua geração. Nenhum homem pode impactar vidas, impactar pessoas. Nenhum homem pode crescer, progredir, prosperar espiritualmente se ele não estiver numa comunhão plena com Deus, se ele não estiver cheio da unção, da glória, da presença de Deus, se ele não estiver com um relacionamento estreito com Deus, ele não pode nem ser feliz. Ninguém consegue ser feliz sem estar cheio de Deus. Ninguém pode ser feliz se não estiver realmente envolvido na nuvem da glória de Deus. Eles percebem que estão nus, preparam vestimentas de folhas e se cobrem e se escondem no meio das árvores do jardim, pensando que podiam se esconder de Deus, pensando que uma vez que pecaram, uma vez que quebraram aquela aliança, uma vez que experimentaram de um fruto que Deus havia proibido, vendo agora a sua nudez, eles podiam se esconder. Mas a palavra de Deus diz em Gênesis 3:8, que na viração do dia, Deus veio falar com o homem, um Deus santo à procura de um homem pecador. Guarde isso, um Deus santo à procura de um homem pecador. Por que Deus busca em nossa geração homens e mulheres, rapazes, adolescentes, jovens, crianças, para realmente serem usados por Ele, para ganhar almas, para produzir frutos, para que o nome dele seja glorificado, para que o evangelho do reino seja espalhado por toda a terra? Deus continua buscando em meio a uma sociedade, no mundo corrompido pelo pecado, Ele continua buscando, procurando homens e mulheres que mesmo pecadores, só que agora justificados pelo sangue de Jesus, remidos pelo sangue de Jesus, e sejam dispostos a reconhecer os seus erros, a reconhecer os seus pecados, e a impactar a geração que vivemos nela, e a fazer realmente a diferença nessa terra. Olha, queridos, a Bíblia diz que Deus vem falar com Adão, e no versículo 9 no capítulo 3 de Gênesis, a Bíblia diz que Deus chama Adão pelo nome. Adão! Adão, onde você está, Adão?
Aleluia. Eu quero te dizer, queridos, algo que eu creio que para mim é tremendo. É tremendo. Não importa o que você tenha feito, não importa o que você tenha praticado, não importa se você talvez tenha até distanciado um pouquinho dessa glória, dessa presença, dessa comunhão com Deus. Eu quero dizer para você que nesse primeiro dia de Geração Viva, nessa primeira mensagem, nessa primeira palavra, Deus que te conhece, que te entende, Ele continua te chamando pelo seu nome, para que você se apresente diante dEle. Se apresente. Aleluia. Adão vai olhar para Deus e dizer: Deus, Senhor, eu ouvi a tua voz, eu temi, porque estamos nus. Nós precisamos reconhecer, queridos, qual área da nossa vida que nós estamos debilitados, que estamos com dificuldade. E muitas das vezes o outro, né? A antiga serpente, o dragão, o Satanás, o diabo, ele fica lançando coisinhas na mente, lançando setas, dizendo: olha isso aí, ó, você não pode. Olha isso aí, você não pode ser usado mais por Deus. Olha, está vendo essa área da sua vida? Esse Deus aí é muito santo, você não pode se aproximar dele. Quem disse que não pode, queridos? Pelo sangue de Jesus que nos justificou. Deus olha para mim e para você, nos vê justos diante dele, pelo sangue de Jesus. Mas nós precisamos reconhecer. E Adão olha para Deus, Deus olha para Adão. O que aconteceu, Adão? E aí, queridos, a primeira coisa que nós vimos, a serpente dizendo para Eva: não é bem assim. E continua até hoje: não é bem assim, né? Não é tão pecado, é só meio pecado, é só um pouquinho distante de Deus. Agora nós vamos ver um homem transferindo a culpa. Adão vai dizer: Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Ei, querido, se você quer fazer a diferença nessa geração, se você deseja ser usado por Deus, assuma as suas responsabilidades, assuma diante de Deus, assuma diante do povo, assuma para que resplandeça a luz de Cristo que está em sua vida, para que as boas obras apareçam e para que o nome do Senhor Deus seja glorificado através da minha e da sua vida. Deus te ama demais, Deus me ama demais. E Adão olha para Deus e fala: olha, foi a Eva, é a mulher que o Senhor me deu. E Deus vai até Eva: Eva, o que aconteceu? Senhor, foi a serpente. Terceira coisa que nós escutamos e que nós vimos acontecer ao longo dos tempos: tudo nós colocamos a culpa no diabo. Tudo é o diabo. Vocês concordam comigo ou não? Ah, tropecei aqui, foi o diabo, está queimado. Ah, não sei, está amarrado. E nem sempre é, queridos. Há uma influência dele no mundo. Ele fica à espreita. A palavra diz que ele fica ao derredor, bramando como leão, procurando, buscando a quem possa tragar. Mas a palavra de Deus também diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que o teme e os livra. Aleluia. Não te preocupe, querido, deixa ele rugir, deixa ele ficar nervoso, ficar bravo, mas se você teme ao Senhor, o Senhor é contigo, você é vitorioso, vitoriosa, em nome de Jesus. Olha, foi a serpente. Então Deus começou a fazer o seu papel. Ele falou: olha, Adão, a partir de agora, acabou a mordomia. A partir de agora você vai lavrar a terra, você vai suar a camisa, do suor do seu rosto você vai se manter, vai trabalhar mais. O homem já foi colocado para lavrar a terra mesmo, né? Ele falou: agora você vai suar a camisa. Deus chega para a mulher e fala para ela: olha, Eva, a dor de parto será multiplicada, vai aumentar a dor de parto. Você vai ver o que é realmente sentir dor. E Deus fala também para Adão que por causa do pecado, a terra foi amaldiçoada. Nasceria espinheiros, caldos na terra, por causa do pecado. Mas Deus chega para a serpente, queridos. E aí eu queria que você pensasse.
E só se você entender, eu creio que você vai poder dar um glória a Deus bem forte. Deus chega para a serpente e fala para ela assim: olha, amaldiçoa a serpente, você vai arrastar pelo chão, vai comer o pó. Eu colocarei inimizade entre ti e a mulher. Você ferirá o calcanhar, mas ela vai ferir a sua cabeça, vai esmagar a sua cabeça. E aí, queridos, se a gente for lá para frente, quando veio Jesus, você vai ver que Jesus nasceu, ele veio, e o diabo foi o tempo todo ferindo realmente o calcanhar, tentando parar Jesus, tentando barrar a obra da salvação que veio se cumprir em Jesus. Mas Jesus Cristo morreu lá na cruz, queridos. Ressuscitou ao terceiro dia, já pisou na cabeça do diabo, aleluia, e levantou um povo forte, a igreja. E eu creio pela fé que a igreja, até hoje, né, há essa inimizade entre a igreja e o diabo, e precisa acontecer essa inimizade mesmo, mas Deus nos levantou, queridos, para em nome de Jesus, pisarmos a cabeça de serpentes, pisarmos escorpiões, e ele já está derrotado, e chegará o grande dia do Senhor, que ele vai surgir nas nuvens, para levar um povo salvo, lavado e remido do seu sangue, para levar esta igreja, e para sempre Satanás será destruído. Mas começou lá atrás, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Deus à procura de um homem, mesmo sendo pecador. E aí, queridos, o homem foi expulso do jardim. Deus falou: olha, vão expulsar esse homem do jardim, tirar ele daqui, porque senão ele vai conhecer, ele vai comer do fruto da vida também, e vai se tornar imortal. E Deus coloca um querubim com uma espada flamejante, protegendo todo o jardim, para que o homem não tivesse acesso à árvore da vida. Passa-se o tempo. Quando você vai para Gênesis capítulo 6, você vai ver a corrupção geral da humanidade. O pecado tomando conta do mundo. O pecado tomando conta da sociedade daquela época. O pecado tomando conta daquela geração. E é interessante, queridos, que quando você olha Jesus pregando e falando sobre a sua volta, ele vai dizer que como foi nos dias de Noé, assim serão os dias que antecederiam a sua volta. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e consumiu a todos, à exceção de Noé com a sua família. E a terra está desse mesmo jeito. Para que você entenda, mesmo nessa geração de Noé, essa geração corrupta, cheia de pecado, a Bíblia diz que Deus achou graça, que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Olha, no meio de uma geração contaminada pelo pecado, Noé, um homem, achou graça aos olhos de Deus. Deus olhou e achou um homem, lá no meio daquele mundão, um homem que podia fazer a diferença. A Bíblia nos diz que Noé andava com Deus. Oh, aleluia. Eu só queria que você entendesse que o mundo que vivemos hoje não é diferente daquela época. Avanço da tecnologia, avanço do conhecimento, o avanço de tantas coisas, mas a corrupção quase que generalizada já está acontecendo. E Deus continua a procurar o homem, no meio desse caos. Deus continua a procurar, por que não dizer, um homem como Noé, um homem justo, um homem que agradava ao Senhor, um homem que achou graça aos olhos do Senhor, um homem reto na sua geração, um homem que andava com Deus. Seria possível Deus encontrar nessa geração viva que está começando hoje um homem reto, justo, um homem que agrada aos olhos de Deus, um homem que anda com Deus? Será que nessa manhã Deus pode encontrar alguém aqui dessa forma? Eu creio, queridos, que Deus está à procura em nosso meio, está à procura hoje aqui nessa manhã de pessoas que agradem aos olhos dele, de pessoas que andem com ele, de pessoas justas para fazer a diferença nessa terra. Deus continua procurando, Ele continua em busca, Ele continua em busca do César, Ele continua em busca de você, meu amado. Nós precisamos nos colocar à disposição do Senhor, um homem justo, reto. E os irmãos conhecem o texto, conhecem a história. Deus chama Noé para que ele faça uma grande arca, para que todos aqueles que ouvissem a sua palavra,
a sua pregação pudesse entrar nessa arca e serem salvos do grande dilúvio que Deus enviaria para consumir aquela geração em pecado. A Bíblia também diz, em Isaías capítulo 48, versículo 1, lá no finalzinho, Deus dá testemunho de Abraão, chamando Abraão de amigo. Abraão foi meu amigo. Eu gostaria muito de ser amigo de Deus. Eu quero ser amigo de Deus. Imaginem, nós, todos nós, amigos de Deus. Amigos de um Deus que, com um sopro, pode consumir tudo. Amigos de um Deus que o globo terrestre está nas suas mãos. Amigos de um Deus que, se fôssemos falar das suas maravilhas, de tudo que está escrito, e nem tudo está escrito, ficaríamos aqui meses, semanas, anos falando e não falaríamos tudo. Um Deus que pode todas as coisas, um Deus do impossível, um Deus que enviou o único filho para salvar a mim e salvar a você. Abraão foi amigo desse Deus pela fé, porque obedeceu o seu chamado, lá em Gênesis capítulo 12. Obedece o chamado de Deus e pela fé começa uma caminhada. Pela fé, uma caminhada, mesmo sem saber exatamente onde ir, mas ele creu e se tornou amigo de Deus. Que Deus procura em nossa geração, irmãos. O que será que Deus está buscando em nossa geração? Qual tipo de pessoa, de homem, de mulher que Deus está procurando, que Deus está em busca? Sabemos muito bem que Noé também pecava, ele não era perfeito, mas Deus vê Noé como justo, como homem que andava com ele, homem que guardava os seus preceitos, guardava os seus mandamentos, um homem que tinha intimidade com Deus. Abraão era perfeito, irmãos. Abraão não cometeu nenhum erro, nenhum pecado. Não, cometeu. Mentiu, ou meia mentira, não importa. Fez tantas coisas que também não agradou a Deus. Mas Deus disse que ele era amigo dele. E acabou. Então, minha querida, se Deus quer te escolher, e nós cremos que Ele escolhe, nós cremos, se Ele deseja te encontrar nessa manhã, se Ele deseja te usar de uma forma sobrenatural nessa terra, neste mundo, para que você realmente faça a diferença e o nome dEle seja glorificado, não importa a situação que você está. Mas pastor, eu estou meio desanimada, eu estou desanimado, eu estou muito triste, eu estou chateado, eu estou até com um pouquinho de amargura no meu coração, estou quase a desistir. Ei, não desista não, esse Deus santo, Ele te entende, Ele continua dizendo: filho, eu te amo, eu te quero uma amizade com você, eu quero que você se relacione comigo, eu quero que você se aproxime de mim, porque é você que eu quero usar nessa terra para fazer a diferença. Se você quiser, queridos, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: é você que Deus quer usar. Fala para ela aí, profetiza na vida dela, fala: é você que Deus quer usar. É você mesma, é você mesmo, é você mesmo. Aleluia. Porque o vaso é de barro, como Paulo disse. O vaso é de barro, mas o que está dentro desse vaso é o Espírito Santo de Deus, justamente para que a excelência não seja nossa, do homem, mas que seja toda dele, que a glória, a honra, a excelência seja dele. O Espírito Santo de Deus está em mim, queridos, está em você. Por isso que eu comecei essa mensagem dizendo: olha, tome posse dessa verdade. Eu sou luz, ô glória, sou sal. Eu vou impactar minha geração. Vou. Aleluia. Eita glória. Porque o texto de Mateus continua dizendo que se o sal for sem sabor, ou insípido, não tem valor nenhum. Para que serve? Ei, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Se você não tiver sabor, se eu não tiver o tempero do alto, se nós não tivermos essa disposição, termos essa convicção que o Espírito Santo de Deus está em nós e que nós podemos fazer melhor, nós não vamos servir para nada.
a não ser para ser humilhado pelos homens, para ser pisado pelas pessoas, para as pessoas olharem para mim e para você e dizer se aquilo ali é crente, aquela ali é crente, é que? De jeito nenhum. Ontem, quinta-feira, anteontem, nós fomos visitar uma senhora de 87 anos após o culto. A irmã pediu que a gente fosse lá e nós fomos. Muitos irmãos aqui conhecem essa senhora. Nós chegamos na casa dela, ela está 3 anos e meio de cama. 3 anos e meio de cama. E nós chegamos lá e ela deitada, bem debilitada, sentindo muitas dores. E eu cheguei, eu já tinha ido lá uma outra vez. Cheguei perto dela e perguntei: senhora, você lembra de mim? Ela falou: lembro, você já esteve aqui. Falei: tá bom, lembrou, já tá bom, né? Já é o início da conversa. E aquela senhora, queridos, 87 anos, com uma paz, você olha o rostinho dela assim, o rostinho dela brilha. Uma paz, tranquila, sossego. Mas o que mais me chamou a atenção foi quando eu perguntei para o senhor da casa: olha, posso ler um versículo? Posso ler um salmo? Ele falou: pode, claro que pode. E essa senhora começou a se mexer na cama para se assentar. Ela pediu que assentasse ela na cama. E aí a filha, mas o filho vieram, pegaram lá uma almofada para colocar assim, para não encostar na cama, e começaram a mexer com ela usando aquela bolsa de colostomia. E eu fiquei preocupado, falei: não, não precisa não. Pode deixar ela deitada mesmo. Sabe qual a resposta que eu ouvi, irmãos? Ele disse assim: não, ela quer se assentar em respeito. Aleluia. Ela quer se assentar em respeito à palavra. Eu falei: então tá bom, se é em respeito, mas por mim não precisa não. Ajeitaram aquela senhora, ela sentou, 87 anos, meio assim parada, mas uma paz no olhar. Nós compartilhamos ali uma palavra, oramos e fomos embora. Aquilo para mim foi uma lição, irmãos, uma lição. Porque as pessoas precisam realmente olhar para mim, olhar para você, olhar para a palavra de Deus. Se você não estiver com uma Bíblia debaixo do braço, você poder chegar em algum lugar e as pessoas poder ver que realmente você é sal, ver que eu realmente sou luz, ter respeito pela palavra de Deus. E muitas das vezes nós não conseguimos nem aceitar essa verdade. Eu, luz, estou meio apagado, mas a luz ela não pode se apagar e não vai se apagar. Olha, queridos, o texto também diz que não se acende uma luz e se coloca debaixo do alqueire, ou debaixo de uma cama, ou se esconde. Observe que as lâmpadas, elas ficam em lugares estratégicos, não é? Nos lugarzinhos certos. Você chega no quarto, tem uma luz bem lá no meio, né? Para quê? Para que clareie o quarto todo, a sala toda. Assim é a nossa luz, querido, diante dos homens. Deus colocou a mim e a você no lugar estratégico. No lugar que você estiver, em nome de Jesus, você vai produzir fruto, porque você precisa crer. Eu preciso crer que se eu sou sal, que se eu sou luz, onde eu estiver, eu preciso crer que foi Deus que me colocou, e ali as obras precisam ser manifestas para que o nome do Senhor seja glorificado. Olha, Abraão então foi amigo de Deus. Você deseja ser amigo de Deus? Olha, Deus sempre esteve à procura de homens e mulheres para fazer diferença nas suas gerações. Ele deseja muito encontrar nesses 3 dias de geração viva pessoas dispostas que se coloquem de pé e digam: eis-me aqui, Senhor, estou à disposição, pode me usar, quero ser cheio do teu Espírito para que a luz resplandeça através de mim. Seria uma oração. Você poderia fazer essa oração nessa manhã? Você poderia dizer para Deus: Deus, me encontre. Eu quero ser achado pelo Senhor. Eu quero ser achado de Ti, Deus. Me encontre, Deus. Eis-me aqui, Deus. Eu não posso aceitar
a minha vida do jeito que está, eu preciso do Espírito Santo do Senhor, me movendo de um lado para o outro, me enchendo de graça, sabedoria, autoridade, poder, porque eu preciso fazer a diferença. Deus está à procura. E aí, queridos, quando nós olhamos para a Bíblia ainda, João capítulo 1, versículo 8, falando de João Batista, o João evangelista falando de João Batista, ele diz que João não era a luz, mas ele veio para que testificasse da luz. No verso 6, a Bíblia diz que ele foi enviado de Deus, para preparar o caminho, preparar um povo bem disposto, um povo temente a Deus. A Bíblia diz que ele veio na disposição, na virtude, no poder de Elias, com toda a disposição, preparando o caminho para Jesus. Certa vez João disse lá no deserto: eu sou a voz daquele que clama no deserto. Olha, queridos, eu estive muito tempo pensando nessa palavra, nessa parte desse verso, e eu entendo que nós estamos em um lugar realmente deserto. Mas nós experimentamos da fonte das águas vivas, que é Jesus Cristo. Então dentro de nós precisa ter uma fonte. Amém, irmãos? Uma fonte, tem uma fonte dentro de nós. E somos nós, irmãos, que em nome de Jesus vamos saciar esse povo que está no deserto, está no vazio, está tentando preencher a sua vida, buscando saciar a sua sede em tantas coisas. Estamos nos dias de carnaval. Muitas pessoas vão buscar saciar a sua sede, ou preencher o vazio do coração nas drogas, nas bebidas, na prostituição, em tantas coisas que não levam a nada, que no outro dia, ou após os dias de carnaval, elas vão estar vazias do mesmo jeito, depressivas, angustiadas, ansiosas, e vão continuar em busca de alguma coisa. Ei, deixa eu te dizer algo, Deus quer levantar a mim e a você nessa geração, para mostrar para esse povo, que somente Jesus Cristo de Nazaré pode preencher o vazio da alma humana. Jesus pode preencher o vazio da sua alma, meu querido. Você que nos assiste pela internet, eu não sei o que se passa em seu coração, na sua vida, qual o vazio, mas eu sei te dizer que Jesus é a medida certa para o seu coração, que o Espírito Santo de Deus deseja entrar em você, fazer morada e mudar a sua história, mudar a sua casa, mudar a trajetória da sua vida. Ele garante a sua salvação. Olha, amados, nós precisamos nos colocarmos à disposição desse Deus. Nós precisamos deixar que esse Deus nos use. Nós precisamos deixar que esse Deus realmente nos leve de um lado para o outro. Quando Jesus estava para subir ao céu, e eu gosto muito desse versículo, cito ele muito porque eu gosto realmente. Jesus entendia e continua entendendo que se nós queremos fazer diferença na nossa geração, queridos, o nosso eu tem que cair por terra, o orgulho tem que cair por terra. Eu poderia citar aqui inúmeras coisas que não fazem diferença nenhuma em geração nenhuma, porque o mundo já está cheio de pessoas que têm conhecimento que você tem, que eu tenho, cheio de pessoas que até lê a Bíblia, cheio de pessoas ricas, cheio de dinheiro, cheio de pessoas que possuem muitos imóveis, muitos carrões do ano, cheio de pessoas bem situadas, bem de vida, mas que continuam vazias, que continuam dependendo e não sabem ainda que dependem de Deus. Jesus sabia que os apóstolos, que a sua igreja, a igreja que ele instituiu, não poderia impactar aquela geração do primeiro século da igreja, se eles não estivessem cheios do Espírito Santo de Deus. E eu pergunto para vocês, mais de 2000 anos depois, mudou alguma coisa? Mudou? Alguém pode impactar alguém no âmbito espiritual, transformar a vida de alguém, salvar alguém, se não estiver cheio do Espírito Santo de Deus? Que faz a diferença na minha vida, na sua vida, que eles é o Espírito Santo de Deus. Então Lucas 24, 49, Jesus está subindo, ele fala: olha, vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de
poder. E ao descer esse poder, essa virtude de Deus ali nos apóstolos, nos discípulos que estavam ali, então eles começaram a pregar o Evangelho, eles começaram a impactar aquela geração, curando enfermos, ressuscitando mortos, ganhando almas, centenas, milhares de almas para Jesus, mostrando por que realmente eles vieram, mostrando a fé que eles tinham em Cristo, o relacionamento estreito, a comunhão que havia entre eles e a comunhão que havia com Deus. Eles entendiam isso, porque eles começaram a experimentar os milagres, eles começaram a experimentar chegar perto de uma pessoa e poder ressuscitar o morto, curar o enfermo, de poder pregar uma palavra simples, sem enfeitar nada, pregando o evangelho do reino, falando do Jesus que havia vindo e que eles o haviam crucificado, pregando o evangelho puro. E 3.000 almas levantando a mão e dizendo: eu quero esse Jesus, eu quero conhecer esse Cristo, eu quero experimentar o que vocês estão experimentando. Aleluia. As pessoas podem realmente experimentar o que você está experimentando? Podem. Você poderia, por exemplo, falar com alguém assim: olha, pode me imitar, pode me seguir, pode fazer igualzinho eu estou fazendo, pode copiar minhas palavras, pode falar o que eu estou falando, pode andar onde eu ando, pode participar de tudo que eu participo. Se você fizer igual eu, você vai impactar a sua geração. Você poderia dizer isso? Será que eu poderia mesmo dizer como Paulo: ó, sede meus imitadores como eu sou de Cristo? Jesus em João 8,12 ele falou assim: olha, eu sou a luz do mundo. Oh glória! Quem me segue não anda em trevas. E olha que ele diz: quem representa Jesus na terra? Tem alguém aqui que representa Jesus na terra? Tem alguém? Oh, essa luz é Jesus, ela está dentro de você. Pode me seguir, se você me seguir, se você seguir o Jesus que está em mim, se você acompanhar os mandamentos dele, bíblico, você não vai andar em trevas. Pelo contrário, ele também é a porta das ovelhas. Ele diz em João 10,9, que aquele que entra por ele encontra salvação, entrará e sairá, encontrará pastagem. Você sabe quem está incumbido, quem está responsável para resplandecer essas verdades, para pregar esse evangelho nessa geração? Sabe quem? Você. Eu. Pastor Sabá trouxe uma palavra lá em Piranga, na sexta-feira. Ele falou bastante sobre o amor. Ele falou muito em amar a Deus. E nós mostramos que amamos a Deus, amando os nossos irmãos, servindo nossos irmãos, sentindo a dor dos nossos irmãos. E muitas das vezes, queridos, nós somos luz. Ah, mas eu vou ser luz aqui só nesse quartinho meu aqui. Eu vou ser sal só aqui na minha cadeira dentro da igreja aqui. Jesus Cristo, ele veio para nos salvar, mas não somente para nos salvar. Porque se fosse só para salvar, né? Quem aí já estaria no céu? Pode levantar a mão e dizer que você já estaria no céu? Oh glória, eu já estaria, irmão. Tem certeza da salvação? Não, irmão, meu Deus, misericórdia. Quem tem certeza da salvação? Levante a mão assim. Já estaríamos lá. Mas Jesus continua contando comigo e com você nessa terra, irmão. Ele quer que você espalhe esse evangelho. Ele quer que você pregue essa palavra. Ele quer que você faça essa diferença. Olha, toda a Bíblia, Deus enviou, Deus achou muitos homens, profetas, juízes, reis, homens e mulheres, tantas pessoas que Ele usou e que impactou a geração da sua época, que fez realmente a diferença na sua época. Mas o tempo se passou, e a palavra diz, em Gálatas, capítulo 4, verso 4 e 5, que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Opa, eu sou filho. Você é filho. Jesus certa vez disse para os discípulos assim: olha, não chamarei vocês mais de servos, mas de amigos. Irmãos, ser amigo de Deus é muito bom.
Ele te surpreende a cada momento. Sabe aquela pessoa que você tem como seu amigo lá há anos, né? Que está entre lá os seus mais de 1000 no Facebook, mais de 2000 lá no Instagram, que eu nem sei bem como é que é isso, né? Sabe? Não te surpreende muito não. Muitas das vezes com coisas até negativas, e muitas das vezes você precisa, e entre 1000 você não acha nenhum. Mas o nosso Jesus, oh glória a Deus, o meu amigo Jesus, o seu amigo Jesus, Ele te surpreende, me surpreende todos os dias. Ele tem coisa nova, tem bênção, tem vitória, tem cuidado de mim, tem cuidado de você, tem sustentado você e toda a sua casa, tem feito você progredir, crescer. Muitas vezes você nem entende muito, por que eu estou em tal lugar, por que isso está acontecendo comigo? Eu quero te dizer, são os cuidados de Deus com você, minha irmã, são os cuidados de Deus com você, meu amigo. E a palavra diz que Ele veio na plenitude do tempo, no tempo certo, no tempo propício a Deus, a salvação que já estava programada desde a fundação do mundo, para mim e para você. Jesus veio, que Ele morreu lá na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, resgatou a mim, resgatou a você, e nos fez herdeiros de Deus, co-herdeiros com Ele. Nós vamos morar no céu, irmão, mas enquanto nós vamos para o céu, deixa eu te dizer uma coisa, nós precisamos continuar sendo luz e sendo sal. Se você é sal, tem que ser sal até o fim. Existe lâmpada meio queimada? Não sei, existe? Ou queima ou não queima, né? Apesar que tem umas aí agora que elas começam a diminuir, apagando e tal. Queridos, não existe, sou mais ou menos sal. Para que serve o sal? Para temperar, para dar gosto, para deixar aquela picanha saborosa, né, pastor? Para deixar aquela comida saborosa demais, precisa do sal. Entenda que também precisa ser na medida certa. Não pode ser demais, não pode ser de menos, mas precisa ser sal. O fato é que tem que ser sal. Não pode ser muito e nem pouco, porque se é para temperar, isso é equilíbrio. Precisamos ter equilíbrio. Como eu disse também, não existe lâmpada meio queimada ou meia lâmpada. Ou é luz ou não é. Se você está no reino de Deus, se você entende que você foi justificado pelo sangue de Jesus, que você está nesse processo de santificação, de conhecer Deus, que você está caminhando para o céu, que o seu alvo é Cristo, se você entende isto, você é luz. O que falta é você tomar posse disto. Aleluia. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O que devemos fazer então, queridos? Primeira coisa que eu acabei de falar, devemos tomar posse dessas duas afirmações, dessas duas verdades. Somos sal e somos luz. Vamos fazer um coral bem bonito nessa manhã? Eu gosto muito disso. Vamos fazer um coral? Vamos dizer bem forte? Você pode dizer bem forte, eu sou sal. Esse sal está meio, né? Mas vamos de novo, né? Que esse sal, daqui a pouco nós vamos almoçar, né? Mas vamos lá. Eu sou sal. Eu sou sal. Glória a Deus. Oh, aleluia. Onde você chega, meu irmão? Onde eu chego, está chegando lá o tempero do céu. Tempero do céu. Onde eu chego, Jesus chega. Quando eu abro a boca, precisa ser Jesus falando. Quando eu coloco as minhas mãos sobre o enfermo, eu preciso crer que não são simplesmente as minhas mãos, mas são as mãos do Filho de Deus. Quando eu ando nessa terra de um lado para o outro, eu preciso entender que são os pés que a igreja está caminhando, são os pés de Cristo andando nessa terra, onde eu vou, onde eu entro e saio. É Cristo entrando e saindo. Onde você chega, minha irmã, meu irmão, jovem, adolescente, casados, idosos, onde nós chegamos, nós precisamos entender que a paz de Deus está chegando nessa casa, nessa situação, porque nós somos filhos de Deus, nós somos luz, nós somos sal. E sendo luz, você pode dizer eu sou luz?
Glória a Deus, eu também. O que a luz faz com as trevas? A luz dissipa as trevas. Quando você acende uma lâmpada em um quarto escuro, quando você chega, né, o quarto está todo escuro, você abre a porta, qual a primeira coisa que normalmente nós fazemos? Enfiamos a mão e procuramos o interruptor. Para quê? Para acender a luz. E quando nós acendemos a luz, o que acontece? Acaba a escuridão, dissipa aquela escuridão. Você vê uma luz brilhando no teto, você vê um clarão no quarto, na sala, seja onde for. É assim ou não é? Se nós somos luz, queridos, neste mundo aí, nós precisamos brilhar. Onde nós chegamos, é como se estivesse acendido um interruptor lá no céu. Você pisou numa casa onde está em trevas, em dificuldade, depressão, angústia, ansiedade, um querendo matar o outro, acabar com a vida do outro, não tem mais sossego nessa casa. Quando você chega, você põe o pé nessa casa, é como se acendesse um interruptor no céu. A luz precisa chegar nessa casa, porque Deus nos chamou para brilharmos na escuridão. É assim ou não é? É isto. Irmã, não fica temerosa. Irmão, não fique com medo, não fique preocupado. Você é luz, você tomou posse dessa palavra. Eu sou luz, acabou. Mas tem alguém dizendo que eu não posso mais ser luz. Não tem problema o que alguém está dizendo. Não tem problema o que alguém está pensando. Não tem problema o que o irmão. O que importa é o que Jesus disse para você. Você é luz, você é sal. Agora, tomando posse dessas palavras, você precisa fazer a diferença. Aí as boas obras precisam ser manifestas. Os homens precisam ver isso em mim e você. Para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado. E Ele tem sido glorificado através da minha vida e da sua vida. Outra coisa que nós precisamos fazer, nós precisamos, queridos, no meio dessa geração, achar graça aos olhos de Deus, sendo justos e retos em nossa geração. Por que nós não podemos fazer igual Noé fez? Quem me disse que nós não podemos fazer a diferença se Noé fez? Não era melhor do que nós? Hã? Noé nem tinha esse monte de gente pregando igual tem hoje, para ele ouvir. Ó, Deus falou comigo, usou o profeta. Ó, Deus falou comigo nessa palavra. Não tinha nem a palavra para ele ler. Não tinha nem alguém batendo na porta dele todo dia dizendo, como disse para você: ei filha, Deus tem uma obra na sua vida, tá? Ei filho, Deus tem uma obra grande na sua vida, tá? Ninguém ficou fazendo assim com Noé, não. Deus achou ele justo, reto. Deus falou: ó, esse camarada aí me serve. Esse aí está andando do jeitinho que eu fiz lá atrás. A minha imagem e semelhança, ó, meu caráter está nele. Ele me obedece mesmo sem ler a palavra. Ele me serve. E Deus escolheu Noé. Nós precisamos nessa geração, queridos, achar graça aos olhos de Deus. Procurar sermos justos. Procurarmos sermos retos ao Senhor. Uma terceira coisa, nós precisamos, queridos, rápido. Isso é urgente. Se você não está ainda, hoje é dia de começar. Se você já está, continue. Se você está mais ou menos, peça a Deus para te encher de renovo nessa manhã, porque Deus tem renovo para mim e para você aqui hoje. Eu creio que Deus já está renovando vidas, porque o poder da palavra, não sou eu, é a palavra. Nós precisamos, assim como Abraão, andar com Deus. Ande com Deus. Ande com Deus. Olha, Deus, eu vou em determinado lugar, mas aqui o Senhor não pode ir comigo, não. Aqui é só eu que posso entrar. Por que Deus não pode entrar lá? Nós precisamos andar com Deus. Se durante a sua caminhada, esse tempo que você tem andado com Deus, você tem se sentido meio assim, meio desanimado às vezes, Deus deseja renovar com você hoje esse compromisso, essa aliança. Deus deseja encher você da graça dEle. Outra coisa que nós precisamos, se nós queremos impactar nossa geração, se nós queremos realmente fazer a diferença, nós precisamos sermos inimigos do mundo. Ó, pastor, mas você está dizendo que eu sou amigo de Deus. Se eu for amigo de Deus, automaticamente já sou inimigo do mundo. Verdade. Mas muitas das vezes nós queremos ser amigos de Deus e continuar amigos do mundo. Aí não tem jeito. Não tem jeito. Se você olhar Tiago capítulo 4, versículo 4, ele vai estar falando sobre isso. Se nós nos tornarmos amigos de Deus,
automaticamente nós somos inimigos do mundo. E não é só ver o pecado, saber que é pecado, mas denunciar, pregar. Eu não posso falar, porque se eu falar vai ficar aborrecida, vai ficar triste, problema. Se você é amigo de Deus, você é inimigo do mundo, irmão. Você é inimigo das coisas do mundo, das coisas que o mundo oferece. Nós nos tornamos inimigos do mundo à medida que somos amigos de Deus. E muitas das vezes nós ficamos meio a meio, meio desanimados, porque muitas pessoas querem andar com Deus, mas querem também andar com o mundo. E aí não vai funcionar. Ou nós somos de Cristo, ou nós somos de Cristo, irmãos. Em nome de Jesus, nós precisamos ser de Cristo. E a outra coisa, nós precisamos sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Olha, mas se eu creio nessa afirmação que eu sou sal, que eu sou luz, se eu agrado ao Senhor, se eu sou reto em minha geração, se o Senhor achou graça em mim, se eu ando com Deus, se eu sou amigo de Deus, eu já sou cheio do Espírito Santo. Amém. Mas nós precisamos ter essa busca todo dia, irmãos. Paulo fala em Efésios 5,18, fala, olha, enchei-vos do Espírito, é todo dia, é toda hora, é todo tempo, para que nós possamos realmente fazer a diferença na nossa geração, queridos. Deus deseja te levantar, Deus deseja chamar você pelo nome, Deus deseja impactar você primeiro, para que você venha impactar outras pessoas. O que nós precisamos, queridos, é simplesmente nos colocarmos à disposição dEle. Se coloque à disposição de Deus. Não olhe para A, não olhe para B, não olhe para essa situação, não olhe para isso não. Olha para o céu, olha para o alto, o seu alvo, o meu alvo é Cristo, meu irmão. Enquanto eu estiver aqui, eu preciso entender que eu tenho que fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso ficar estático, paralisado, satisfeito com a minha salvação. Eu vou para o céu, Jesus habita em mim, amém, glória a Deus, vou para o céu, Jesus habita em mim. Mas tem muitas pessoas aprofundadas no pecado, a geração está corrompida, a cada dia uma coisa nova que surge, e nada para agradar a Deus. E nós estamos aqui no Geração Viva. Tem uma geração viva aqui hoje, irmãos? Amém. Nós somos uma geração viva, irmãos. Nós somos um povo lavado e remido no sangue de Jesus. Nós somos um povo forte, sim. Jesus nos escolheu. O Espírito Santo de Deus está em nossa vida, está em nós, está na igreja, gritando aos nossos ouvidos: filho, filha, faça, haja, mova do seu lugar, seja luz, seja sal. Faça a diferença, porque eu sou contigo. Jesus garantiu que seria conosco até a consumação dos séculos. Você não está sozinho. O que me conforta, irmãos, é isso. Muitas vezes eu me deparo com a situação e eu tenho procurado ficar bem calado, caladinho, escuto. Não, eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. E você começa a tomar posse dessa palavra e você vai ficando forte, irmão. Jesus se agrada, porque quando você diz eu não estou sozinho, Jesus está em mim, você está dando liberdade para Ele agir. Você está dizendo: Senhor, eu entendo que o Senhor falou lá em João 15, sem o Senhor eu não posso fazer nada, porque Jesus falou para os discípulos: sem mim nada vocês podem fazer. Eu entendo isso, Senhor, me ajuda, me fortaleça, não deixe eu ficar do jeito que eu estou, porque eu não aceito. Se eu quero impactar a minha geração, irmãos, eu preciso ser um crente melhor. Eu preciso ser uma pessoa melhor. Eu preciso voltar até as raízes. Lá atrás eu fazia tanta coisa, hoje eu não faço. Irmãos, que isso? Deus quer que você faça mais ainda nessa geração. Que à medida que vai passando os tempos, o pecado está tomando
conta da sociedade, da humanidade. E é por isso, minha irmã, meu irmão, que Deus te colocou como luz, que Deus te colocou como sal. É para isso que Deus te escolheu, é para isso que Deus te chamou, para que brilhe a luz de Cristo através de nós, no meio dos homens, no meio dessa terra, no meio dessa sociedade corrompida. Deus chamou a mim, chamou a você, meu querido, que está assistindo ao vivo agora. Deus quer contar com você nessa terra, para impactar a sua família, a sua casa, essa geração cheio do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Deus é bom o tempo todo. Esse Deus Santo continua procurando homens e mulheres que, mesmo habitando em meio à corrupção, em meio ao pecado, ele possa olhar e ver: não, essa é santa, esse é santo, esse creu no meu filho como Salvador. Então são santos e santas e santos de Deus.